Fala, pilhados e pilhadas do nosso Brasil varonil. Hoje, elenco estelar aí da literatura brasileira. Muito feliz de estar entrevistando o Gustavo Maiato, Clóvis Roman, eles que geraram a obra, André Matos, a obra, falando sobre todas as letras da carreira do André. Sejam bem-vindos aí, Gustavo, Clóvis. Opa, obrigado pelo convite. Sempre uma honra aí falar sobre o legado do André Matos. Saudações a todos. Assino embaixo no que o Maiato acabou de falar. Beleza. Antes da gente começar aí, eu vou pedir para o pessoal deixar seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga nossos perfis no Instagram, no Facebook e compartilhe o Red Pilhas com seus amigos, porque, assim, o pessoal não percebe, mas compartilhando, passando no grupinho do WhatsApp, dos amigos e tudo mais, ajuda e vocês não sabem como, para transmitir e fazer com que esse canal cresça. A gente está no início aí, mas já tem tanto conteúdo bom, eu espero que vocês curtam tanto quanto a gente curte aqui em fazer, beleza? Bom, apresentando primeiramente, eu queria apresentar o Gustavo e o Clóvis, a carreira deles e toda a história deles até chegar aqui no livro. Quem quer começar aí? Bom, eu começo então, porque a minha acho que é um pouco menor, que o Clóvis está há mais tempo aí sem querer entregar a idade, né? Mas. Começou bem, hein? Não, então, assim, na verdade, eu comecei nessa vida aí de jornalista musical um pouco depois que eu me formei, né? Me formei em 2012, aí em 2013, eu acho, eu comecei na Rock Brigade, né? Eu comecei lá escrevendo, fazendo resenha de show, resenha. Eu também publicava matérias no site e tudo mais, né? Depois eu comecei a fotografar também, então eu acumulei essa função aí de fotógrafo e resenhista. Aí eu também tenho no Metal na Lata, né? Também fiz trabalhos para, enfim, para o Universo do Rock, para alguns outros veículos assim. E aí eu comecei a trabalhar também no site do Igor Miranda, na Guitar Load, né? Eu fiz algumas entrevistas por lá, trabalhei também no portal, produzindo notícias diariamente. Mas acho que o que eu sou mais conhecido mesmo, assim, até hoje em dia, é o meu trabalho no Whiplash, né? Então eu tô lá já tem quase 2 anos. E mais recentemente também tem na Road Crew, né? Pro corpo ali que faz, enfim, a revista, né? Faz entrevistas para a revista impressa. Então hoje em dia, vamos dizer, no meu ramo de produção jornalística é isso, é o Whiplash e a Road Crew, são os dois veículos que eu trabalho. Aí eu tenho essa outra área também de escritor, né? Que comecei lá no livro do Sabaton, né? Sabaton Histórias de Guerra, que também pela Estética Torta, e agora lancei, junto com o Clóvis, esse André Matos a obra. Então, um resumo aí, não tão resumo assim, da minha trajetória é isso. Bom, o Maiato já fez o favor de me chamar de velho por tabela, né? Mas, enfim, é um fato, né? Eu trabalho com jornalismo musical faz já 25 anos. Então, já fiz rádio, já fiz TV, já trabalhei em revista, jornal e outros tipos de mídia que, né, existem aí. Já fiz algumas colaborações para alguns veículos né, de grande expressão, né, tipo o Road Crew mesmo, já cobri alguns shows há vários anos, né, para a revista, e faço eventualmente hoje em dia algumas colaborações com o Igor Miranda, mas são coisas mais pontuais, né. Bom, eu tenho o Acesso Music junto com a minha parceira Kenia Cordeiro já desde 2017, né, a gente começou pensando em cobrir mais shows e outros estilos musicais além do metal. Mas no final das contas a gente gosta de metal e 99% do que é publicado lá hoje em dia é metal mesmo, enfim. Bom, e também, né, além dessa parte de jornalista, de cobertura de shows, aí eu gosto de ter números, né? Então já são mais de 1.000 shows, né, que eu cobri nesses 25 anos, e a maior parte deles eu fotografei também e tudo mais.
E eu tenho agora essa parte literária aí, né, que eu entrei há poucos anos aí, que culminou com esse livro, então, que eu vou mostrar de novo, que é sempre bom, André Matos, a obra, escrito com um queridíssimo amigo aí, Gustavo Maiato. Né, eu já tinha feito alguns textos antes, né, para alguns outros livros, eu fiz o apêndice lá do Reino Sangrento do Slayer, né, o livro do Chuck Schuldiner, do Def, eu também fiz um texto, um adendo, né, e agora esse é um livro completo, aí o primeiro de outros que eu já estou produzindo, e basicamente é isso aí. Então, tá aí meu currículo para vocês. Bacana. Você vê que tem muitas coisas em comum, tanto no currículo do Gustavo, do Clóvis, até no meu, né? Porque os três já publicaram e já tiveram colaboração com o Igor Miranda. Dois sim. já passaram pela Road Crew e o Whiplash e tudo mais, né? Eu tenho um contato muito direto com o João do Whiplash, e assim, são polos que acabam unindo as pessoas que gostam de escrever, gostam de fazer cobertura e unem aí o heavy metal. Que você acha que o heavy metal brasileiro seria sem esses polos aí existentes? Bom, são grandes referências, né? Quando a gente pensa em jornalismo, em divulgação, né? Tanto de shows, tanto de pautas mais frias, assim, né? De curiosidades e tal. Acho que eu acho que um grande papel hoje em dia do jornalismo é você ser o fermento aí para tentar aumentar né, essa massa consumidora aí dessa cultura, né? Porque, claro, tem que informar também e tudo mais, mas eu acho que esses veículos hoje em dia, acho que é bacana ver esse lado assim de, sabe, você expandir, assim, poder trazer curiosidades, trazer coisas que as pessoas possam comentar umas com as outras, assim, né? Então, é um participante aí dessa cultura. Então, esses nomes todos que a gente falou, né? Igor Miranda, eu aprendi muito com ele, né? No Whiplash também, né? O Toninho da Rock Brigade, sou muito grato a ele por, né, ter começado com o pé direito lá, né? E o Cláudio da Road Crew também, né? Então, são grandes nomes aí que a gente tem que reverenciar e, e entender que eles ajudam essa coisa a crescer. Sim, sim, com certeza. E assim, outra coisa que eu quero perguntar, agora entrando na seara do livro, de quem surgiu a ideia de criar um livro totalmente voltado à obra do André? Como que surgiu e como que vocês entraram nesse projeto? Bom, eu vou responder essa porque diríamos que eu entrei no projeto antes, né? Bom, a gente trabalhou, eu fiz pesquisa e escrita de vários bons trechos aí daquele primeiro livro do André Matos, né, a biografia mesmo. O Maiato conduziu, acho que a maioria avassaladora das entrevistas, né, que permeiam a narrativa daquele livro. Então a gente já tinha trabalhado junto, foi um trabalho muito bom. Eu não conhecia o Maiato antes disso e rendeu um trabalho excepcional, né? E daí, enfim, depois veio o convite da editora Estética Torta mesmo, veio para mim primeiro para escrever esse livro, né? Uma ideia abordando as letras ali. E posteriormente o Maiato também foi convidado para escrever, tornando nós dois os autores desse livro, né? Então foi uma ideia da editora mesmo, né? E considerando que a gente já tinha feito um trabalho bacana naquele primeiro livro, chamou a gente para construir esse livro que estamos lançando agora, né? Então a ideia veio já diretamente deles, a gente topou. A gente não sabia exatamente no que estava se metendo, né? Acho que deu muito mais trabalho do que a gente imaginava. Mesmo sendo pessimista, o trabalho foi ainda maior. Mas, enfim, satisfação imensa, né, de revisitar a obra do André e tal, né? Muitos detalhes que a gente nem havia prestado tanta atenção. Principalmente a parte lírica, né? As pessoas não estão tão acostumadas assim a ler as letras, né? Num mundo que hoje em dia as pessoas mal ouvem álbuns inteiros. A parcela de quem ouve os álbuns inteiros e lê as letras e tenta, né, compreender o que está ali é menor ainda, né? Então acho que foi uma ideia muito boa e o resultado me satisfez aí. Né?
Bacana, bacana. Outra coisa que eu quero perguntar, porque assim, a obra do André, ela é muito rica, principalmente de conteúdo, de informação, e foi muito debatida, principalmente na época que ele fazia parte do Viper, do Angra e até mesmo do Xamã. Só que quando entrou na carreira solo, mais especificamente nos dois últimos discos e também no disco do Sinfônia, não foi tão debatido assim com ele, todas as músicas, sobre o que falava. Vocês chegaram a ter dificuldade de encontrar material especificamente nesses últimos discos? Bastante, né? Muita coisa, assim, muito difícil, porque é o que o Clóvis fala, né? Que falou em uma outra entrevista lá que a gente fez, que a galera não costuma perguntar muito sobre as letras, né? Nas entrevistas. E fica muito focando nas tretas, né? De agora você tá na carreira solo, então quer dizer que você tá agora se libertando do xamã, alguma coisa assim, né? O que eu acho, assim, que é louvável até você perguntar, só que realmente não tinha também essa contrapartida, assim, né? Então, para falar a verdade, não foi só na carreira solo que foi difícil de achar. Às vezes, nas músicas do próprio Angra, do próprio Xamã, às vezes você tinha dificuldade de achar citações diretas do André comentando sobre as músicas. Mas na carreira solo, talvez tenha sido uma dificuldade a mais, né? Acho que foi mais ou menos isso assim, que a gente encontrou de dificuldade, assim, do André mesmo comentando, né? Entendido, entendido. É engraçado você falar das músicas do Angra, né? Porque eu achei que, sendo do Angra, teria até um pouquinho mais de informação e tudo mais. Que música mais especificamente que vocês acharam, putz, essa aqui vai ter bastante informação, enquanto vocês foram cavucar no material que vocês tinham, vocês falaram, opa, cadê? Lembra o meio de cabeça, Cláudio? Cara, Freedom Call eu achei que seria mais fácil, né, por exemplo. Tô vendo E aqui para algumas do lembrar. Fireworks, né? Porque, enfim, eles deram muitas entrevistas naquela época, então com a fartura de materiais para consultar, achei que seria mais fácil achar referências de algumas letras e tal, né? Então, acho que foram essas daí para mim. Eu acho que, tentando lembrar agora assim de cabeça, por exemplo, a Speed, eu lembro que eu não conseguia achar nenhuma declaração direta do André sobre, mas eu consegui dar um jeito de interpretar ela ali, às vezes pegando trechos e aí ampliando, colocando a lupa ali, tentando entender o que está passando ali na cabeça dele. Porque, assim, uma coisa que é interessante é que a gente sempre que tinha a declaração do André falando sobre a música, a gente colocava ela, né? Só que não é sempre que tinha. Algumas tinham, só que eram muito rasas, mas tinha, mesmo que fosse às vezes um trechinho só de uma frase, a gente botava. Então, mas lembrando assim de cabeça, acho que eu posso citar esse exemplo, mas com certeza tiveram outros assim que bom, as do Angra todas eu achei que pudesse ter mais, né? Pudesse ter mais coisas. E acabou que não teve. O Clóvis é que tinha um grande acervo, né? Que ele disponibilizou para a gente fazer a pesquisa e tal. Foi o que salvou também, porque às vezes tem muita coisa que era em revista, né? Ou então em sites que nem existem mais, né? Que o Clóvis salvou aí, enfim. Aí ajudou a gente aí nessa, nessa pesquisa. Bacana, bacana. Porque, assim, muita gente acha que vai ter material, porque a carreira do André, se você for ver, foi de 85 até 2019. Então, foram 34 anos. E todo mundo achava que você teria muito material e, na verdade, não teve tanto quanto a gente acha que o André merecia ter, né? Vendo todo esse material, vendo todas as músicas que ele fez, dá para vocês dois interpretarem, por exemplo, qual a música que ele teve mais orgulho de criar, ou qual a música que ele acha que poderia ter saído melhor, ou alguma coisa assim? Bom, deixa eu pensar. Olha, eu acho que de certa forma, as músicas da carreira solo dele, como ele estava mais com as rédeas da coisa, de certa forma, ele
ele tinha um carinho, né? Um carinho especial, assim. Mas, assim, não lembro na pesquisa, assim, de ter me deparado com uma informação muito decisiva nesse sentido, assim, tipo assim, ele falando assim, tipo, isso aqui eu tenho muito orgulho, sabe? É, não tô lembrando aqui de alguma declaração assim que dê para cravar isso, né? Mas o que eu consegui perceber assim é isso, é que ele estava numa fase da carreira dele, né, quando ele faleceu, que ele estava já, tipo assim, se já passou, o que passou, passou, né? Sempre, isso é um tom muito frequente nas letras dele, né? É tipo assim, não olhar para trás, o que passou, passou, vamos se renovar aqui. Então, pensando nisso, eu creio que ele pudesse ter mais orgulho das músicas da carreira solo. Mas, de novo, isso é uma coisa assim, uma análise que eu vejo assim, pelo contexto, sabe? Não foi o que ele. Eu não lembro de ter visto ele falando. Não sei se o Clóvis lembra de alguma coisa parecida ou algo nesse sentido que ele tenha dito. Eu realmente não lembro assim, de nada assim. Opa, Clóvis, opa, tá aí? Então, eu sei que a gente está gravando aí, mas está tudo certo a conexão com vocês aí, que para mim está Pra mim, travando muito o Maiato aqui. não, para mim tá ótimo. Os dois estão ótimos. Então deve ser a minha internet aqui. Bom, beleza. Eu acho que em relação ao que o Maiato falou, já completa tudo aí, né, sobre a questão. Não tem muito esse negócio. Porque, na verdade, assim, as entrevistas todas que eles davam nas épocas dos respectivos lançamentos eram tipo, eu tenho orgulho do que eu fiz, esse trabalho é muito bom, é claro, né? Mas não tinha nada muito assim, uma análise um pouco mais aprofundada sobre momentos de maior orgulho lírico, né, dele com as próprias obras dele ali, né? A gente foi mais para a parte da interpretação e do nosso ponto de vista, né, do que a gente via ali em relação às letras e tal. Mas basicamente é isso. Eu Sim, acho que uma que ele gostava muito era aquela A New Moonlight, porque tinha essa questão de resgatar a Moonlight do Viper, e tinha essa questão de ter uma referência lá ao Beethoven, né? isso. Então, acho que ele tinha muito orgulho porque ele gostava de estudar essa parte de música clássica, né? Ele sempre foi um cara ligado. Então, e também foi a primeira música que ele realmente assim fez e ficou completinha e saiu no disco lá na época do Viper. Então, talvez, lembrando aqui assim, essa pode ser uma que. As duas, né? Tanto a Moonlight, tanto a New Moonlight, dá pra dizer que ele teve um orgulho aí. Ah, sim, com certeza. Eu percebo, principalmente no último disco dele, o A Turn of the Lights, músicas que ele tinha muito carinho. Stop, Sometimes, principalmente, porque era uma música que remetia muito ao filho dele, então era uma música que ele tinha muito carinho, e eu fico até um pouco triste, porque essas músicas não tiveram um reconhecimento que elas mereciam com ele em vida. Agora, muito por conta do que as pessoas falam, de para quem que foi a determinada música, que elas estão sendo redescobertas, né? Eu acho que o objetivo desse livro que a gente está lançando, um deles é esse, né? É tentar resgatar essa obra e descobrir pérolas aí que, por uma questão ou outra, acabaram não muito comentadas, né? Porque, assim, é inegável que o André teve algumas falhas na gestão da carreira dele ali, né? Principalmente no final da carreira solo, que, por diversos motivos, ele não fez muito show, né? Ficou uma coisa meio. Mambembe. Não teve uma estratégia assim de, não, vamos aliar uma turnê a um lançamento, sabe? Então, muito por isso, principalmente essa parte da carreira solo acabou ficando uma parte meio obscura assim para o grande público, né? Então esse livro ele tem esse objetivo também, né, de resgatar essas músicas que talvez não fizeram tanto sucesso, né? Sim, sim, com certeza. Mas agora também entrando, você, por exemplo, pegando época do Fireworks, por exemplo, que ali a banda já tinha diversas fissuras que acabavam
culminando na saída tanto do André quanto do Luiz e do Ricardo posteriormente, eu queria. Dá para interpretar muito na letra das músicas desse disco, principalmente as que o André acabou criando, que basicamente era um fim de ciclos. Vocês concordam com isso? Eu acho que, não sei, você diz nas letras do Fireworks já pescar alguma coisa nesse sentido, assim, da situação interna, é isso? Isso, porque tem músicas, por exemplo, como Rainy Nights ou Fireworks, até mesmo Wings of Reality, que dentro dessas músicas tem trechos que podem ser interpretados dessa forma, até porque, por exemplo, Fireworks é uma passagem, como uma passagem de para algo novo, ou Rainy Nights, que também tem essa conotação de uma mudança de desejo de mudança de ares, ou então Wings of Reality, que é aceitar a realidade existente. Queria saber se vocês prestaram atenção nisso ou viagem da minha cabeça. Cara, puxando aí, cara, você pode pôr até Gentle Change aí, né? Porque, né, Playing Cool while Cracked Up Inside, ou Laughing but Wishing to Cry. Pô, totalmente assim, você tá pra fora, você tá externalizando algo, mas dentro a situação é diferente, né? Tanto que eu até comentei recentemente aí que nos shows da turnê do Fireworks, pelo menos no começo da turnê, a banda subia no palco e apresentava um negócio mágico para o público. Era fantástico aquilo. Você não conseguia enxergar ali que haviam já problemas internos na banda, né? Então, essa dicotomia aí é bem interessante você colocar na Gentle Change. E, não sei, cara, talvez Paradise, com aquela coisa dos gladiadores, né? Alguma coisa assim. Mas aí já tô forçando um pouco mais a barra aí, né? Mas acho que Gentle Change tem uma relação melhor mesmo, viu? Nesse sentido aí. Dá para colocar ela aí. Eu também lembraria, assim, da Rainy Nights, né, como você falou, que tem uma vibe meio down, assim, meio, né, tipo, como se fosse uma tarde cinzenta, assim, a paisagem que ela pinta, assim, né? Então, é aquilo, eu acho que o André Matos, ele não era muito literal, assim, nas coisas que ele falava, né, que ele escrevia. Ele sempre dava uma margem ali para uma interpretação, então, assim, ele não vai dizer com todas as letras. Mas a Rainy Nights, mais especificamente, também por ter sido na ordem de gravação a última, né? Parece que foi a última que eles gravaram. Então, tem com certeza esse sentimento aí no ar de, pô, agora, né, é a última, então bola pra frente. Então, acho que dá pra gente pegar Sim, umas pistas aí, sim, de como que tava a situação da banda e tudo mais. sim. E também foi o primeiro disco, né, que eles não gravaram juntos todo o tempo, né? Porque o Ricardo foi gravar a bateria primeiro, depois foi gravar o Luiz do baixo, depois foi gravar o Kiko Rafael as guitarras, e depois o André foi gravar as vozes e ajudar na orquestração, né? Então foi um disco que foi totalmente separado, cada um de uma vez e gravar suas partes. É, acho que isso, de certa forma, traduz como é que a banda tava lá, né? Na hora. Eu lembro que na época das entrevistas para o outro livro, né, para a biografia, eu lembro que do Sacha comentando sobre a gravação do Fireworks, ele se emocionou, assim, achou que porra, tava muito bacana, né? Ele lembrou muito da Lisbon, assim, né? Então, é aquilo, né? Eu digo que é o retrato de um momento, não tem jeito, não tem como você eh, separar, né, o pessoal do profissional aí nesse caso. Sim, com certeza, com certeza. E agora, voltando, né? Por exemplo, eu queria que vocês comentassem a percepção de algumas faixas que eu gosto muito, principalmente, assim, minha faixa preferida do André sempre foi de Blue. E eu queria saber se vocês, o que vocês conseguiram dessa pesquisa, dessa faixa em específico. Essa eu acho que não apareceu, né, Clóvis? Porque ela. Eu, A, eu, a Deep, essa eu não fiz, com certeza não. não, Tô até a Deep buscando aqui. Blue,
a Deep Blue, ela... O que acontece? O livro, a proposta do livro são as músicas que o André escreveu a letra, né? Ah, sim. Então muitas músicas Mas tá aqui, sim. acabaram cortadas. A Deep Blue tá aí? Tá aqui, sim. Ah, não, tá sim, a Deep Blue tá, verdade, verdade. Deixa eu lembrar aqui, porque já tem um Pô, tempinho, né? pô, Então, eu tenho na cabeça que essa música é do André, pô. peraí. Os caras querem me quebrar aí na entrevista, não quer matar minha pauta, pô. Deixa eu ver aqui sobre a Deep Blue. O que eu lembro aqui da Deep Blue? Olha, Deep Blue, vamos ver aqui. Cara, então, tem essa questão de ser, de ter uma influência de compositores clássicos, né, na música. Lembrando aqui do Mahler, né, do Strauss. Isso é uma coisa que tem algumas músicas, né, que a própria Angels Cry também tem lá citações de Schubert. compositores clássicos, né? E também a gente falou muito aqui sobre a questão da solidão, né? Que ele fala que, por exemplo, nos versos aqui que falam esperando pelo dia que o oceano e o céu cobrirão a terra em azul profundo, né? O renascimento chegou, deve ser sempre o mesmo. Então, quer dizer, o André ele sempre usava essas metáforas com coisas da natureza, assim, né? Do céu, né? Dos elementos, né? Do fogo. Então, isso é uma coisa que ficou bem marcante, assim, né? Na carreira dele. E algumas outras coisas que dá pra gente pensar aqui o fato de que a letra é muito curta também, né? Que muitas vezes o André ele fazia assim, ele falava coisas mais sucintas, assim, cara, tem umas músicas que são maiores, né? Mas ele não precisava assim de também às vezes muito, né? Era uma coisa de o minimalismo, assim, né? Então Sim. acho que de cara assim, o que eu consigo lembrar até dando uma colinha aqui no livro, são essas informações, assim. É porque é muita música, é muita letra, assim, tanto que eu nem lembrava dessa, assim, de se tinha entrado, se não tinha. Foram mais de 80, né, Cláudio? Músicas. Eram 80 inicialmente, mas daí a gente foi pesquisando e fazendo um double check, né, nas composições, a gente foi descobrindo outras músicas, algumas faixas bônus, né, tipo a bônus do Sinfonia lá, por exemplo, entrou na lista depois, então quase 90, né, então 45 letras para cada, uma pesquisa absurda de quase um ano, né, e tal, então é muito conteúdo, né, sobrecarregou o cérebro de tanta informação, então é isso. Ah, sim, com certeza. E, assim, depois da feitura do livro, né? Eu queria saber o que mais, na percepção pessoal de vocês, agradou, assim, revisitando a obra do André. Aquilo que passou despercebido e vocês chegaram, pô, isso aqui, que música, por exemplo, ou trechos, que nem o Gustavo falou dos lances da natureza. O que mais vocês perceberam? Quer começar aí, Cara, Cláudio? pode ser. Cara, na real, eu acho que todo o processo de criação do livro e da respectiva pesquisa, né? Eu acho que foi reouvir todos os álbuns e reler as letras com mais atenção, né? Porque, enfim, na minha história, por exemplo, especificamente, o Angra já desde o começo esteve presente e as ramificações mais próximas, tipo André Matos, tipo Xamã, né? E só que em alguns períodos eu acabei perdendo algumas coisas. Então, um ou outro disco do Angra lá eu acabei não prestando tanta atenção na época, né? Tipo Aqua, tipo Aurora, né? E pro lado do André, algumas coisas solo também passou meio batido. O Mentalize é um disco que passou batido, acho que por todo mundo, né? Teve uma divulgação parca ali, turnê minúscula. Então, o grande negócio para mim, acho que foi revisitar a obra como um todo. Obviamente, o livro é focado mais na parte lírica, mas para mim me enriqueceu muito, assim. E até a gente fez um ranking recentemente sobre a carreira do André Matos, cara. Mudou totalmente do que eu faria antes de começar a fazer o livro, né? Então, tipo, Reason é um disco que eu nunca tinha dado lá tanta bola, assim, porque na época não me pegou. E ficou na minha cabeça, Reason, mais ou menos. Depois que eu fui
lendo as letras e reouvindo as músicas, a exaustão. Eu ouvi cada disco umas 30 vezes, pelo menos, né? Então, acho que isso foi legal, cara. Acho que o resgatar a obra, a gente fala tanto que a gente queria celebrar o legado do André Matos, então acho que a gente fez isso também nessa pesquisa e foi bastante satisfatório nesse sentido, né? No meu caso, o Mentalize foi o disco que também passou batido por mim na época, e ter ouvido e prestado atenção nas letras, e até ouvido novamente para esse ranking que a gente fez recentemente, foi o disco, o Mentalize e o do Sinfonia, né, o Paradiso. São os dois discos que eu mais passei a gostar mais depois de ter feito o livro. E as outras, assim, acho que eu já gostava, eu já continuei gostando, não mudou muito, não. Mas esses dois foram os que eu mais gostei. Agora, pensando na letra, assim, o que mais me chamou a atenção nas letras, né, foi perceber que existem, sim, algumas mensagens que estão sempre presentes nessa questão do sentido da vida, né, das perguntas para si mesmo, assim, né, tipo, você vê que ao longo da discografia sempre tem muitas letras com perguntas, né, questionamentos, assim, tipo, mais ou menos assim, para onde que eu vou, quem eu sou, né, e as músicas variam nesses temas. Claro que não é só isso, mas vamos dizer assim, o grosso, né, da obra é essa busca eterna aí por um sentido, né? E é legal que eu poder constatar que isso estava presente sempre, só que como ele vai mudando, o próprio André Matos vai mudando, vai crescendo, e então isso também, de certa forma, muda também o jeito a abordagem que ele dá. Mas foi legal descobrir esses temas assim que acabam... a questão da espiritualidade também, né? A espiritualidade estava sempre presente. Mais forte ali no Xamã, né? No Ritual, porque é um disco que fala sobre espiritualidade, né? Sobre o xamanismo e tal. Mas você tem isso em várias outras também, né? Outras músicas. Então, é legal ver esse espelho. Sim, sim, com certeza. Outra pergunta que eu tenho é com relação à responsabilidade, porque assim, após o trágico falecimento do André, muitas obras vieram sobre o André. A gente está tendo o documentário do Anderson Bellini, teve o primeiro livro sobre a história do André, e agora o livro sobre a obra. E, assim, a gente sabe que o fã do André Matos ele é extremamente criterioso e muito exigente, assim como o André era em vida. E eu queria saber, quando vocês assumiram a bronca, assim, vocês pensaram nesse ponto, tipo assim, putz, grila, e se der ruim? Eu, particularmente, eu pensei que passaria pelo crivo criterioso dos fãs do Angra, né? Mas, enfim, eu também sou um deles, então não muda muita coisa. Então, não se tornou um ponto para mim, assim. Sei lá, eu acho que eu poderia ser uma das pessoas que poderia compilar isso e oferecer um produto para os outros fãs, né? Né, felizmente o Mayato foi a outra pessoa que esteve comigo para fazer isso, né? Acho que a gente tem alguns requisitos mínimos para poder oferecer esse tipo de produto para a galera, e é isso. E foi o que a gente fez. Foi muito satisfatório para mim profissionalmente, e creio que posso falar pelo Mayato também em relação a isso. E eu acho que a gente tem um bom produto em mãos. Então, é isso. Se for pensar na visão dos outros sobre a obra, eu não penso. Basicamente, não penso. As pessoas, algumas vão gostar, outras não, tá tudo certo. Para mim é isso. Aliás, acho que falando sobre isso, acho que vale a pena a gente citar também que a gente não estava sozinho nessa, né? Que tem aí também outras pessoas responsáveis. Vou até ler aqui para vocês aqui, ó. Então, a direção editorial, que foi o Eliel Vieira, né, que é o dono lá da Estética Torta. Teve o Marcelo Vieira, né, na edição, Caroline Horta na tradução das letras, Jaciara Lima, preparação do texto. Diagramação foi do Alê Santos, revisão bibliográfica da Tamires Leirosa, leitura final do Guilherme Gonçalves, e a capa foi do Alê Santos, né, também, em cima de uma fotografia tirada na Alemanha, né, em 95, essa capa aqui. Então, assim, toda essa equipe estava por trás, né? Não foi só a gente.
Então, é um produto muito bonito, né? Muito bem acabado, você vê, capa dura, tudo, pô, show de bola, cheio de... tem aqui a capa, né, do disco, dos discos, né? Então, é um produto, vamos dizer assim, de luxo, né? Então, claro que vamos dizer assim, puxando um pouco a brasa para nossa sardinha, o mais importante é o conteúdo ali, né? Mas é claro que a gente, poxa, deve muito a todo mundo que contribuiu, né, para o livro acabar saindo tão bacana assim. Então, por isso eu também nunca tive nenhuma reticência assim, de ficar na cabeça de se a galera não ia gostar e tal. Confio no trabalho da Estética Torta, na qualidade, assim. Bacana. E assim, após o livro sair, queria saber como que foi a reação do público junto a vocês, de comentários positivos, o que especialmente o público falou, e até mesmo as pessoas que estavam envolvidas com o André no processo da feitura dessas músicas, né? Durante a extensa discografia dele. Bom, quer que eu comece aí, Cláudio? Você que manda, meu querido. Não, Bom, se quiser eu falo, enfim. Pode falar, Sem pode falar. problema. Bom, eu particularmente recebi alguns comentários elogiosos em relação ao livro, mas creio que não necessariamente todo mundo que mandou os elogios tenha lido já de fato, né? Às vezes só manda parabéns porque lançou, né? Acontece. E sobre retorno sobre quem esteve ao lado do André como músico, né, como compositor, enfim, que seja, eu não tenho contato com a maioria dessas pessoas regularmente, então não sei, realmente não sei como é que foi a visão dela, não sei se elas leram, se vão ler também, e tá tudo certo. Se um dia vier algum elogio, alguma crítica, tá tudo certo também. De minha parte também, eu já recebi, assim, algumas pessoas que me marcaram no Instagram, falando que gostaram, né, e marcaram nos stories lá e tudo mais. Mas, assim, eu também não recebi nenhum feedback de músicos, né, porque a gente recebia muita ajuda né, de alguns músicos para fazer esse livro aí, né, algumas pessoas que estiveram com o André, né. Por exemplo, a gente falou diretamente com o Timo Tolkki, com o Hugo Mariucci, com o Rafael Bittencourt, com o Kiko Loureiro, né, para confirmar uma informação ou outra, algo que, né, às vezes não sabia se essa música realmente foi o André que fez a letra, ou a gente tirou várias dúvidas assim. Mas por enquanto a gente não teve esse feedback dessa galera, não. Mas vamos ver, né? O livro também não tem muito tempo que saiu, de repente a galera ainda tá lendo. A gente sabe que ler livro é uma coisa que demora, né? Não é igual ouvir uma música ou um álbum. Então, mas por enquanto tô satisfeito aí, vamos para frente. Sim. Em breve eu vou saber, porque, enfim, eu estou trabalhando com Angra agora, né, atualmente aí, e eu pretendo entregar um livro para cada um deles depois. Então, o Rafa, eu entrevistei o Rafa para o livro, né, ele deu muitos depoimentos muito interessantes, principalmente sobre as músicas ali do Angels Cry, né. Então, para ele, em breve, vai ler o livro, porque eu vou dar um para ele, daí aí vou ter o retorno, pelo menos, de uma pessoa que esteve como músico ali ao lado do André, né. Sim, e uma pessoa extremamente importante, né? Porque, assim, na minha opinião, né, tirando o Hugo Mariucci, que foi parceiro do André no Xamã e na carreira solo, o Rafael desempenhou um grande papel também com o Angra, né? Que foram basicamente 10 anos ali convivendo com o André. Sim, totalmente. O Rafael é um maestro também, né? Ele é o fio condutor do Angra desde o começo até hoje, né? Para mim, ele é uma pessoa essencial na história da humanidade, né? Não só nessa relação na carreira do André Matos aí. Rafael Bittencourt é um gênio musical. Assino embaixo aí do depoimento do Clóvis. Eu tenho umas reticências. Zoeira, não tem reticência, não. Não tenho reticência. É o Tá? maestro do Angraverso aí, né? Maestro do Angraverso. É o fio condutor do Angraverso. Ele com seus indefectíveis fiapos na barba. Mas assim,
além disso, quais são os próximos projetos, tanto de você, Gustavo, quanto de você, Clóvis? Bom, cara, assim, tem umas ideias aí, né, mas ainda tudo ainda muito no começo, então ainda não dá para cravar nada sobre essa questão de livros, né? Mas o meu projeto, o que eu quero muito fazer agora é começar a mergulhar mais nessa questão do universo literário, assim, né? De, por exemplo, fazer reviews, né? De livros, assim, de conteúdos um pouco mais densos, assim, né? Porque lá no Whiplash eu acabei me acostumando muito a fazer conteúdos mais rápidos, assim, né? Mais coisa em quantidade, assim, né? Então eu tô com essa vontade dentro de mim de voltar a fazer conteúdos um pouco mais densos, assim, sabe? Pegar um livro e comentar ele, sabe? Eu tô até com o Eliel lá da Estética Torta me enviou alguns livros aqui, né, da editora, eu estava lendo, já pegando para fazer conteúdos, então, mas em questão de produção literária, ainda estou na ressaca aí do André Matos. Entendeu? Bom, indo primeiro para essa parte da literatura, eu estou escrevendo vários livros aqui no meu computador já há alguns tempos e eu pretendo lançar alguns no ano que vem. Eu acho que o mais iminente aí é um livro que compila resenhas de shows de rock e metal realizados em Curitiba de 98 até o final de 2023, muito provavelmente. Que já está com uns 400 shows ali, então eu compilei todas as resenhas que eu escrevi desde o primeiro show lá, inclusive o primeiro show lá foi um do Angra, né, na turnê do Fireworks, com o nosso querido André Matos, enfim, tem show pra caramba, e eu quero lançar um livro, porra, vai ser um calhamaço dessa idade aqui, né, com essas resenhas, porque não há tanta fartura de resenhas de shows e de registros desses momentos históricos, principalmente na imprensa aqui de Curitiba. São Paulo é um grande polo de imprensa, enfim, tem muitos profissionais excelentes, inclusive. Em Curitiba não tem tanto, porque, inclusive, por muito tempo, eu fui o único que cobria show. Então, eu ia com uma câmera horrorosa tirar foto, pô, as fotos não eram tão boas, mas só tinha eu. Então, ou era eu ou nada, né? Então, eu compilei tudo isso, eu acho que vai dar um belo registro. E tenho outros livros aí em mente. De resto, é continuar trabalhando com jornalismo, cobertura de show, aquela coisa toda, e as assessorias de bandas, né? Trabalhando com Angra, e a ideia é continuar trabalhando com Angra, que é uma banda que eu gosto muito, e para mim é como se fosse um sonho realizado, estar perto deles aí. Pô, que bacana, que bacana. E essa ideia que você está tendo de compilar as resenhas que você já fez, eu acho sensacional, porque, assim, não tem um livro, aqui no Brasil pelo menos, que compile resenhas de shows, assim, porque um show que foi feito de uma banda em 98 é um fotoprint, né, daquele estado de espírito, daquele momento que a banda estava naquilo, e não necessariamente em 98 a banda vai estar do mesmo jeito que em 2001, 2002 ou 2006, sabe? Eu acho isso extremamente interessante e extremamente legal, assim, eu já estou na fila aí para comprar esse livro. Então, a hora que você terminar o rascunho final aí, ô Clóvis, já me manda que eu já compro, já te dou o dinheiro aí, tá bom? Pois é, beleza. Tem um livro, na verdade, que cobre festivais no Brasil, a maioria deles de rock, do Adriano Coelho. Esse é o livro que mais se aproxima dessa proposta do meu aí. Mas o meu vai ser muito grande, e mais voltado a rock e metal mesmo. Né? Mas eu aviso sim, pode deixar. Pô, que legal, que legal. Fico muito feliz assim e já estou ansioso para esse livro aí, tanto o livro seu, Clóvis, quanto os textos do Gustavo, porque assim, sempre quando a gente vai fazer pauta, a gente vai buscar muita referência na internet. Então, quando a gente vai buscar referência, sempre a gente bate no Gustavo, sempre a gente bate no Igor, sempre a gente bate no Whiplash, nas coisas que, principalmente que o Nacho escrevia, que eram muito boas também, de coisas do passado, logicamente, né, porque ele não está mais conosco, mas assim, tem muita coisa assim que
só é possível por conta do trabalho de vocês, o trabalho que tanto eu, assim, quanto outros canais que abordam heavy metal brasileiro e rock brasileiro só existem no YouTube por conta de vocês, e eu acho extremamente essencial o trabalho que vocês assim fazem justamente para manter o heavy metal em relevância sempre. Poxa, obrigado aí pela consideração. É, você que trabalha também com vídeo, né, cara? Eu tentei durante um tempo virar youtuber aí, essa vida de youtuber, durante um tempo fiz uns vídeos e eu vi que era muito difícil fazer sozinho. Eu acabei dando prioridade para outras coisas, né? Então também, para gente que trabalha mais com texto, é muito bacana ter também. São estilos diferentes, né? São abordagens diferentes e todas elas se complementam e todo mundo é importante aí para um fazendo sempre o outro crescer. Então, o que importa é quanto mais canais tiverem, mais veículos, né? Mais gente interessada. Porque é isso, às vezes o fã, ele às vezes não vai gostar do jeito que eu abordo a matéria, mas vai gostar do cara do meu lado aqui. Então, para ele vai ser mais fácil se conectar com essa outra pessoa. Tá tudo bem, né? Não tem como gostar também, todo mundo gostar de você. Então, eu acho legal, quanto mais gente, mais chance tem de mais fãs se conectarem com essa mensagem e levar a coisa para frente. Assim, Somos todos peças de uma grande engrenagem, né, cara? E a gente se influencia totalmente, né? Como eu disse, eu conheci o Maiato profissionalmente há poucos anos. E vendo o trabalho que ele desenvolve, isso me influenciou também. Eu sou mais velho, mas e daí, tá ligado? A gente tá aí sempre aprendendo e trocando experiências. E isso é muito bom, né? A gente mais na parte escrita, você, né, Caio, atuando na parte mais de vídeo. Enfim, outras pessoas que estão envolvidas nisso, e não só na parte do jornalismo, da comunicação, né? Mas, pô, os próprios artistas, os crews, né, que trabalham para as bandas, né, técnicos de som, de luz, empresários, enfim, todo mundo parte de uma grande engrenagem e é muito bom fazer parte disso. pô, bacana demais. Bom, finalizando aqui a entrevista com o Gustavo Maiato e o Clóvis, queria que vocês dessem suas considerações finais aí, antes de eu fazer o nosso jabazinho aí que tem sobre a Conecta, tá bom? Vai Bom, lá, Maiato, beleza. você primeiro. Beleza. Então, considerações finais é o seguinte, galera. Entrem lá no site esteticatorta.com. Não lembro se tem ponto .br. Tem ponto .br? Tem ponto BR. .com.br. E adquiram lá, né? Ó, esse aqui, André Matos, a obra, foi feito com muito carinho. Queria agradecer o Caio também pelo espaço, né? O pessoal que está assistindo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E, bom, quem quiser me acompanhar também lá no Instagram, né? @Gustavo Maiato, ou lá no Whiplash, notícias diárias saindo lá. Então, sempre um prazer aí falar sobre música. Então, queria agradecer mais uma vez o convite. E agradecer o Clóvis aqui também, né? Porque a gente tá junto nessa aí, fazendo essa roda girar. Bom, eu também vou mais ou menos nessa pegada clichê de despedida. Primeiro, o Instagram do Acesso Music, que é o meu veículo, a minha empresa, né? É o @Acesso Music, não tem muito segredo. Comprem o livro também, como o Maiato falou, no mesmo site que ele falou. E, bom, basicamente é isso. Quero agradecer ao Caio pelo espaço, né? Muito bacana. Eu lembro que eu encontrei você, Caio, no pitch do show do Angra, lá no Toque Marine Hall no passado, e daí eu me apresentei para você, eu já acompanhava você. E falei, vou lançar um livro. Daí você, não, beleza, quando sair você me avisa, né? Então, que bom que demorou um pouquinho, mas deu certo. Valeu mesmo o apoio aí, o espaço. E quero agradecer ao Gustavo Maiato também pela instigante inspiração, né, de frente ao profissionalismo dele. Isso aí me inspirou bastante também. E muito legal ter o meu nome junto ao dele nesse livro para toda a eternidade. Obrigado, Maiato. Você é um cara muito legal. E é isso, gente. Obrigado por tudo. Bom, é isso, pessoal. Terminou a entrevista, mas antes de ir para os créditos finais aí, fazendo aquele merchan maneiríssimo, né? Porque o Red Pilhas, a gente tem muito orgulho de estar fazendo a divulgação e ser um dos embaixadores do Conecta Plus Música e Mercado,
que é a nova feira de música que está acontecendo aqui no Brasil. Vai acontecer do dia 29 de setembro a 1º de outubro de 2023, na Transamérica Expo Center. E é uma nova feira que a gente estava muito refém depois do fim das feiras anteriores. Então, é um espaço que vai abranger grandes marcas feitas de produtos handmade, e também acesso aos artistas, né, que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que estão presentes na feira sempre, seja para divulgar seus trabalhos, seja para divulgar as marcas que são endorsadas por eles e shows e tudo mais. Então é um evento muito legal, a gente vai estar cobrindo lá também, então a gente espera vocês lá. E novamente peço por gentileza o like de vocês para o Red Pilhas, se inscrevam no nosso canal no YouTube, siga o nosso perfil, siga o perfil do Red Pilhas, o perfil do Gustavo, o perfil do Clóvis, e compartilha o Red Pilhas e o perfil do Gustavo, Clóvis, com todo mundo aí, para a gente ter um reconhecimento maior e poder fazer com que o nosso trabalho chegue a maior número de pessoas, beleza? Finalizando aqui, Red Pilhas, não deixe de cair na nossa pilha. Muito obrigado e até a próxima. Falou!